Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez no domingo para nos reunir em torno da doutrina espírita. Hoje seria um dia que nós estaríamos juntos na nossa casa espírita, na reunião pública, acolhendo as pessoas para mais um estudo da doutrina espírita. Estamos separados fisicamente, mas ao mesmo tempo estamos unidos pelos laços da amizade, pelos laços do amor. O trabalho ele não para, né? É importante a gente entender que nunca precisamos tanto de espiritismo como estamos precisando agora, para que nós possamos entender o contexto atual que estamos vivendo, para que nós possamos fazer o trabalho da nossa própria reforma íntima, da nossa própria reformulação de ideias, de pensamentos, de emoções. O período vem aí nos pedir, nos solicitar uma revisão dos nossos valores, uma revisão da nossa forma de ver a vida. É preciso que haja muitas vezes a morte para que haja o renascimento, né? É assim que o processo do progresso vai se dando e vai se fazendo. Hoje nós estamos aqui com uma passagem muito bonita e muito propícia para o momento atual. A passagem de Jesus, né, está aqui no Evangelho e eu vou ler aqui para vocês, para o nosso estudo de hoje, que é as bem-aventuranças. Eu gosto muito da passagem das bem-aventuranças e é importante que a gente lembre daquele contexto, né? Jesus muitas vezes subia ao monte, sendo seguido por pessoas que estavam num sofrimento muito grande, os marginalizados, aqueles que estavam perdidos de si mesmo, buscando uma luz, buscando uma compreensão, e ali seguindo a verdade que era Jesus, eles iam se reencontrando, eles iam entendendo o porquê da vida, o porquê da existência, e Jesus realmente transformava, como nos transforma a cada momento, a cada parábola, a cada ensinamento que nós vamos nos permitindo fazer. E ali naquele momento das bem-aventuranças, Jesus ele traz uma gama de ensinamentos para que a gente possa compreender o nosso ser aqui no mundo. E essa bem-aventurança, ela diz muito respeito a nós mesmos, né? Porque ele vem falar bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que choram. Mas é importante a gente entender que tipo de aflição é essa que Jesus nos coloca para pensar e que tipo de choro é esse também que Jesus nos coloca para pensar. E aqui está assim, ó, lá em São Mateus, versículo 5. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Então, nós vamos nos ater a essa bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Olha só, numa das passagens, quando dentro desses momentos com Jesus, quando Jesus sabia que ele iria passar pelo processo da perseguição, ele já estava nesse momento preparando os discípulos para uma separação que não seria uma separação fácil, na verdade seria uma separação muito dolorosa de Jesus com os discípulos, e os discípulos iam sofrer muito a ausência do mestre, eles iam sofrer muito perseguições por ter caminhado junto com eles, e Jesus já sabia de tudo isso. Então Jesus estava preparando esses discípulos para a consequência, né, que viria da partida dele. E aí o que acontece? Eles estavam muito tristes, eles já estavam num processo de muita tristeza, de muita angústia. E ali na última ceia, né, que é uma cena belíssima, onde Jesus, ali naquele sentimento de acolhimento, de um amor imenso por aqueles que caminhavam junto com ele, preparando aqueles discípulos para uma obra tão linda, né, tão missionária como é a obra deles, Jesus fala, eu irei, tá lá, essa passagem está em João, eu irei, mas eu vos enviarei um Consolador.
né? E esse Consolador, ele vem para explicar aquilo que hoje vocês não conseguem compreender. E nós sabemos que a doutrina espírita nos coloca um ensinamento, nos coloca uma postura de pensar que existiram 3 revelações. A primeira revelação foi Moisés, a segunda revelação foi Jesus, que é o amor, e a terceira revelação é a doutrina espírita, que vem nos consolar. E aí nós vamos nesse estudo de hoje, discorrer que tipo de consolo, né, seria esse. Que tipo de consolo seria esse? É importante a gente entender que a doutrina espírita nos oferece recursos que realmente nos traz uma visão muito diferente da vida. Por quê? Não é que o espiritismo, né, não é que eu tô falando colocando assim como se os espíritas fossem melhor. Não tem nada a ver com isso. A questão é que o espiritismo nos amplia a consciência. Primeira coisa que é importante a gente entender é que o espiritismo vem nos trazer alguns critérios de observação da nossa existência. A primeira delas é a gente se lembrar que nós somos seres imortais passando por uma existência física. Ou seja, essa existência aqui na Terra, ela é um período que a gente vai viver aqui, porém nós somos seres imortais que estaremos nessa jornada evolutiva, ora aqui, ora na erraticidade, passando por toda essa transformação para que nós possamos, então, evoluir. E enquanto a gente começa a entender isso, quando a gente começa a entender que nós somos esses seres imortais, nós vamos mudar completamente a maneira de lidar com a dor. Nós vamos mudar completamente a maneira de lidar com as nossas aflições. Por quê? Porque nós teremos uma outra percepção da vida e do futuro. Uma outra coisa que a doutrina espírita nos consola tem a ver com a questão de lei de causa e efeito. De entender que nada que nos acontece está fora do nosso planejamento ou acontece por acaso. Então, toda situação adversa que nós vivemos, toda situação inusitada que aparece, ela tem um porquê para o nosso processo existencial. É alguma habilidade que você precisa desenvolver, é algum processo que você precisa passar para poder, então, ir nesse processo de transformação interna, desenvolver olhares, percepções diferenciadas. Então, quando a gente entende que a dor, ela tem esse processo de burilamento, que a dor, ela tem esse processo de transformação, fica mais fácil quando a gente está passando por ela, a gente se sente mais consolado, mais acolhido. É por isso que o espiritismo, ele vai tendo essa questão do consolo. Uma outra coisa que eu penso que é muito consolador da doutrina espírita é a gente saber que os seres que nós amamos, que os seres que caminharam conosco na existência, desencarnaram, né, mas estão num outro plano, que daqui a pouco nós iremos reencontrá-los novamente, né? Que daqui a pouco nós poderemos estar juntos novamente, que é possível, inclusive, nós, através dos nossos pensamentos, né, continuar demonstrando o nosso afeto, o nosso amor, o nosso carinho, porque só muda a perspectiva de que nós estamos sem o corpo, mas o sentimento, aquilo que nos uniu, continua ali junto. Essa é uma outra questão do consolo que a doutrina espírita nos coloca. Um outro fator é a própria questão da reencarnação. De entender que o que nós estamos passando hoje, nós teremos oportunidade de rever em outras existências, né? Então, não há mal que dura para sempre. O mal, ele tem um tempo de duração, né? Tem uma passagem de Paulo que fala, né? O homem tem um momento que ele se cansa do excesso de mal. E é nesse momento que começa um processo de transformação. E aí eu queria pegar justamente nesse ponto para a gente poder refletir, por exemplo, sobre o que a gente está vivendo, sobre essa questão da pandemia, sobre essa questão do vírus, né? O que será que acontece? O que será que isso que está acontecendo? Porque é um processo doloroso,
É um processo de sofrimento para algumas pessoas. E por que que essa aflição ela veio agora para que todos nós do planeta pudéssemos experienciar essa prova, vamos dizer assim. E aí vamos pensar um pouquinho sobre isso. Olha só, já tem aí quase 8 meses que nós estamos dentro de casa, não é verdade? Já vai fazer quase 8 meses que nós estamos nesse processo. Dentro de casa, que eu falo assim, algumas pessoas já retomaram, algumas pessoas já estão aí revendo a vida. Mas é importante entender que a partir de tudo que aconteceu, nunca mais vai ser igual era antes, né? Vai acontecer uma nova proposta de vivência, um novo jeito de viver para que nós nos transformemos. O que aconteceu? Houve uma forma de lidar com o planeta, porque quando a gente fala das leis divinas, é importante a gente entender que as leis divinas é um código moral que nos faz compreender o seguinte: nós temos uma responsabilidade, primeiro conosco mesmo, depois com o próximo que caminha conosco e depois com o planeta que é a nossa morada. Quando a gente tem um cuidado maior com o nosso próprio eu, um autocuidado, né, que a gente... Porque tem muita gente que acha que o autocuidado tem a ver, assim, com você trabalhar o seu corpo, com você estar bem fisicamente. Não. O autocuidado, ele tem a ver com você preparar um lugar interno, né, que te traga, vamos dizer assim, um equilíbrio, um lugar interno que você começa a descobrir os recursos que você tem para lidar com as adversidades, onde você prepara, onde você começa a entender que você precisa moldar situações que te levem a um entendimento maior de você, da vida, das relações, do mundo. Isso é autocuidado. Preparar para quando as adversidades vierem, saber quais são seus fatores de proteção, né? Sua fé, sua família, aquilo que você conquistou de forma essencial, e não só as conquistas de ordem material. E tem também essa questão dos fatores de risco que você também tem, que são as tendências que você carrega, as dificuldades que te impedem de progredir na vida. Quando você começa a entender esse processo, né, o que é fator de risco para mim? O que é fator de proteção? O que eu preciso trabalhar em mim para que nos momentos difíceis eu esteja melhor? Quais são os recursos que eu posso desenvolver para mim, para me lidar com as adversidades da vida? Isso é autocuidado. Se eu tenho um autocuidado comigo, consequentemente, eu vou ter um autocuidado com as pessoas. Eu vou me relacionar melhor com o outro, eu vou ter cuidado com o que falar, né? Eu vou conseguir colocar limites, claro, pro outro também não me invadir. Eu vou conseguir ser mais acolhimento pro outro nas situações adversas da vida. E se eu tenho esse autocuidado, como é que eu vou cuidar da casa que eu moro, do planeta? Eu vou cuidar com amor, com respeito, né, por esse planeta que nos abriga, por esse planeta que é a escola dos espíritos, por esse planeta que é tão importante no nosso processo reencarnatório. E aí eu vou cuidar desse planeta com mais cuidado e com mais carinho. E o que aconteceu? Nós, infelizmente, dentro desse sistema onde o homem muitas vezes se colocou de uma forma ao consumismo, ao capitalismo, a todo esse processo de desenvolver muito, que o André Luiz fala, né? Desenvolvemos muito na esfera tecnológica, mas o desenvolvimento moral não acompanhou. Então, o que aconteceu? Desenvolvemos várias tecnologias, desenvolvemos várias formas, né, de viver as questões da ciência, mas o lado moral, ele tá definhando, ele ficou meio que definhado ali, ele não vem crescendo na mesma proporção. E aí o que tá acontecendo? O planeta tá devolvendo pra gente aquilo que a gente fez com ele. O planeta, com toda essa desorganização sistêmica que aconteceu, ele está chorando, ele desequilibrou, ele desestruturou. Se a gente for olhar para os últimos acontecimentos, as queimadas, o quanto de animal morto, a própria situação pandêmica,
né? Então, tudo isso vai mostrar para nós que esse modelo de agir com a terra, que esse modelo que a gente estava agindo com a gente mesmo, de achar que a saciedade, que o consumismo, que só os prazeres, só aquilo que nos leva para fora, era importante. Isso agora vai precisar arrefecer-se. Isso vai precisar agora rever tudo isso, enquanto a gente não entender que nós precisamos passar por essa provação, no sentido de quebrar algumas posturas, de modificar algumas posturas, o processo vai demorar mais e mais. Então, o que a gente percebe? Tem dois tipos de posicionamentos nessa situação, de aflição e de dor. Existe uma passagem que é muito interessante do livro do Leon Denis, que ele fala do problema do ser, do destino e da dor, que é esse livro aqui. Um livro belíssimo, que eu penso que todos nós deveríamos lê-lo. Ele fala, olha que interessante, Michelangelo adotara como norma de proceder os preceitos seguintes: concentra-te e faze como o escultor faz a obra que quer aformosear-se. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. Olha que lindo essa mensagem e o quanto que ela tem a ver com esse processo que a gente está vivendo agora. Nós estávamos, a gente fala que a dor, ela vem para quebrar a ilusão, né? O próprio choro, tem um palestrante de Minas, eu esqueci o nome dele agora, ele fala que o próprio choro tem um processo de limpar os olhos, né? Quando você chora, você vai limpando os olhos. A mesma água que cai sobre o seu rosto vai hidratando o seu rosto e vai lavando. Então, o choro e a dor, além de trazer esse processo de dor e de choro, e é esse chorar que Jesus quer falar, né? Para que a gente possa olhar para a vida com outro olhar, para que a gente possa lavar a ilusão que ainda fica nos nossos olhos, de querer que as coisas funcionem não como precisa ser, mas do jeito que a gente quer ser, que seja. Né? Então, quando acontece alguma coisa, eu gosto muito de falar isso, eu repito muito, às vezes torna-se até repetitivo, que é assim, quando algo acontece com você, enquanto você fica naquela postura, né? Por que isso está acontecendo, né? Por que essa pandemia aconteceu? Por que isso está acontecendo? Enquanto você fica nessa postura, você bloqueia os seus recursos internos, você fica igual uma criança. E espiritualmente, nós estamos às vezes muito infantis. Nós ficamos como criança, brigando, né, para não fazer a tarefa. Então a tarefa está aí, não adianta a gente brigar com ela. Então eu tenho que me colocar já numa situação que me coloca para já desenvolver as minhas possibilidades, que é o para quê? Para que isso está acontecendo, né? O que isso espera de mim? Que é o que o Leon Denis tá falando aqui. A gente precisa agora tirar o supérfluo, não dá mais pra gente ficar carregando tudo isso. E aclarar o obscuro. Tinha muita coisa que tava obscura, escondida, que tá vindo à tona, que tá vindo pra todo mundo ver. Por isso que eu falei, tá tendo duas posturas. Tá tendo a postura daquele que tá entendendo o momento e tá usando esse momento pra rever a sua vida, para olhar para si mesmo, e tem aqueles que ainda estão brigando. Não, essa pandemia não existe, isso já acabou, as pessoas já estão cansadas de sair de máscara, outras já estão cansadas de ficar em casa, já estão viajando. Eu não estou aqui fazendo críticas, eu estou falando assim, cada um se posiciona diante da prova de uma forma. E que jeito que você quer se posicionar diante dessa situação? Essa é a pergunta. Para que isso veio para o planeta agora? Porque precisa haver uma quebra do jeito que a gente estava vivendo para surgir um novo paradigma. E é tão engraçado que a situação nos trouxe justamente para dentro. Nos trouxe justamente para dentro do lar. Porque o que acontece? Nós estávamos numa situação que nós estávamos muito distante de nós mesmos. Nós estávamos distante de nós e, portanto, distantes das pessoas. E nem aí para o planeta. Nós estávamos numa postura de egocentrismo, de narcisismo, muito focado em nós. E o momento é para que a gente olhe. Agora, o que aconteceu também? Com isso, a lente de aumento,
ela fez com que a gente enxergasse coisas que a gente não via. Então, processos que estavam difíceis dentro dos lares, das famílias, começaram a ficar pior. Problemas familiares, processos de depressão, de ansiedade. Por quê? Porque as pessoas já estavam. Vamos imaginar lá a ideia que eu dou da inflamação do corpo, né? Vamos imaginar ali quando a pele está inflamada, quando tem ali um furúnculo, um processo ali dolorido, aquilo já estava para explodir. E aí algumas pessoas que já estavam inflamadas no campo financeiro, no campo relacional, no campo, vamos dizer, das relações com os filhos, aí a coisa explodiu. E que bom que explodiu. Por quê? Porque é justamente explodindo, saindo ali, que vai limpar a inflamação. Mas a gente precisa ter esse olhar. A gente precisa compreender. Porque senão a gente passa pela prova sem vivenciar o mais importante que ela nos traz, que é o quê? A nossa transformação, que é o que propõe a doutrina espírita. E aí, o Leon Denis fala outra coisa interessante. Olha só o que ele fala. A tristeza e o sofrimento faz nos ver, né? Lembra que eu falo que existe uma diferença de quando a gente só olha para ver de verdade, ouvir, né? Ouvir, sentir mil coisas delicadas ou fortes que o homem feliz ou o homem vulgar não pode perceber. Quando a gente tá muito na exterioridade, na ilusão, nos prazeres, a gente não consegue ouvir a nossa essência. A gente não consegue entrar dentro de nós mesmos e compreender a nossa essência. Nós ficamos ali com o barulho, mas é o barulho do mundo. O barulho que nos tira o foco de nós mesmos. O mundo da ilusão, né? Olha o que ele fala. Obscurece-se o mundo material e desenha-se outro, vagamente a princípio, mas que cada vez se tornará mais distinto à medida que as nossas vistas se desprendem das coisas inferiores e vão mergulhando no ilimitado. Olha só, esse processo que nós estamos passando agora faz isso que o Leon Denis está colocando aqui, né? Vai abrir a nossa perspectiva para algo além. Porque somente a visão do que está lá fora obscurece a visão de nós mesmos. Faz com que a gente perca a visão da nossa própria essência e daquilo que é essencial. Existe um movimento que as pessoas têm desenvolvido muito que chama essencialidades, essencialismo. Né? Viver para o que é o essencial e não para o que é o material. E eu quero dizer para vocês, né, estudando tudo o que está acontecendo, ouvindo os antropólogos, os cientistas, os historiadores, mas principalmente os expoentes da doutrina espírita e aquilo que a espiritualidade traz nos livros, porque já está ali escrito nos livros, só falta a gente rever. Esse momento agora é um momento que vai acontecer uma ruptura entre o antigo modo de viver e um novo jeito que nos apresenta de viver. Um jeito mais equilibrado, um jeito que nós vamos cuidar primeiro dessa casa, depois da casa mundo, da casa planeta, da casa terra. Porque se a gente continuar destruindo a nossa casa da mesma forma, da forma que nós estamos fazendo, esse processo não vai acabar, esse processo vai ali continuar, né? Então, vocês estão vendo que o sofrimento, quando a gente olha dessa forma, a gente para de ficar na posição de vítima, de queixoso, por quê, por isso, por aquilo, por aquilo outro, e a gente passa a olhar além. A gente passa a perceber, olha o quanto que toma um alargamento do processo de viver a experiência do sofrimento e da dor. Agora é interessante, existe uma psiquiatra que escreveu sobre o luto, que é Kubler-Ross, e eu achei interessante, vi alguns palestrantes também se referindo a esse processo, que muita gente, com essa questão da pandemia, viveu e ainda está vivendo o que a gente chama de luto. E o luto, ele tem algumas fases. E aí é importante que você aí que está me ouvindo, né, que você pense, qual fase será que eu estou vivendo com as minhas crises, com os meus momentos de sofrimento? Então, a gente fala que à medida que o tempo vai passando diante ali dos processos, né, que a vida nos coloca, nós temos algumas fases. A primeira fase é o choque.
A gente fica em choque. Meu Deus, e vamos lembrar de quando essa pandemia, de quando a gente entrou naquele choque, naquele desespero, depois veio uma inconformidade, uma tristeza, meu Deus. Mas será que a gente vai dar conta disso? Medo de morrer, né? Nossa, será que é isso mesmo? Por que que isso tá acontecendo? Depois teve gente que ficou com raiva. Começou a xingar, e xingava a China, e xingava o vírus, e xingava político, e xingava tudo, né? Então, depois veio o receio, que é quando muita gente caiu no processo de depressão. E nessa primeira fase, a energia emocional, ela só vai caindo, ela cai bastante. Então, a gente fica naquele processo, né? E isso eu tô dando um exemplo para a questão pandêmica, mas é importante que a gente veja com toda a situação que nos acontece. Então, em qual fase você tá dessa, né? Você ainda tá na raiva? Você ainda tá vibrando na inconformidade? Você ainda tá ali brigando com a situação? Ou você já tá usando os seus recursos? Aí vem a fase da aceitação. Aceitação. Aí vem a revitalização. Você começa a revitalizar-se de novo. Entender que aquilo que você não muda, você precisa aprender a lidar com a situação. E nós não vamos mudar essa situação, não depende. Agora é um processo lento e gradual, não vai ser assim de uma vez, não depende do governo, depende de uma atitude nova que vai brotando, que vai ter que gestar de cada um aqui dentro para fora. Então não vai ser um processo rápido, por isso que tem se falado no novo normal. As pessoas não vão mais ter aquele estilo de vida que era antes, e a gente precisa ir aceitando isso pra gente revitalizar, pra gente ir desenvolvendo, que a gente se reorganizar diante dessa situação. Então, eu vou ter que me reorganizar emocionalmente, eu vou ter que me reorganizar financeiramente, eu vou ter que me reorganizar de acordo com o meu trabalho. E se eu ficar brigando lá, se eu ficar ali num processo de dor, eu vou perder a oportunidade de ir me reorganizando diante da situação, até eu desenvolver uma nova performance, que é o que as situações adversas nos colocam para viver. E isso é o nosso processo de transformação. É essa dor que Jesus está falando. É esse tipo de consolo que a doutrina faz, tá vendo? Alargar a visão. Fazer a gente compreender que existe sempre um pra quê nas situações. E essa situação nos coloca, então, para ir pensando. O que eu posso melhorar? O que eu tenho que fazer, que jeito que eu estava vivendo que eu não posso estar vivendo mais daquele jeito, né? E não é ficar pensando do jeito que você queria que fosse, porque senão você fica, como eu falei, igual a criança birrenta, brigando o tempo todo, né? Olha mais o que o Leon Denis fala lá pra gente. É necessário sofrer para adquirir e conquistar. Mas não é adquirir e conquistar o que essa sociedade tem adquirido e conquistado, que é o quê? Bens materiais, questões de ordem, de poder, de vaidade, de narcisismo. Não é esse tipo de conquista, né? Leon Denis está falando para o espírito, né? Os atos de sacrifício aumentam as radiações psíquicas. O que são as radiações psíquicas? É o meu movimento, a minha energia interna. Então, eu vou movimentando as minhas radiações psíquicas, a minha força, porque ele fala muito da força que emana do espírito, né? Que são as nossas forças internas, a vontade, né? Há como que uma esteira luminosa que segue no espaço os espíritos dos heróis e dos mártires. Aqueles que sofreram, eles têm uma forma, né, de serem recebidos no plano espiritual. Então, ninguém tá sozinho quando tá sofrendo. Ninguém fica sozinho quando tá sofrendo. Basta a gente pedir ajuda, basta a gente se conectar com o alto. Eu gosto muito de usar esse exemplo aqui, às vezes, com os meus pacientes, sobre pensamento negativo, que é assim, ó. Às vezes tem um monte de tomadinha, que são os nossos pensamentos. Se você escolhe vibrar em pensamentos negativos, em pensamentos ruins, você fica nessa frequência aqui, ó, e aí a sua vibração cai. Você fica naquele mal-estar, você fica naquele pessimismo, você fica naquela situação de desânimo. Mas se você vai buscando melhores pensamentos, buscando uma boa leitura, buscando palestras, você vai subindo a sua frequência. E a sua vibração muda. Sua vibração, ela muda. E essa vibração vai trazendo emanações psíquicas diferentes. Você vai ficando com essa radiação, com o seu campo aqui, ó,
áureo, né, mais suscetível a receber ajuda do que você ficar ali batendo no ferro quente, né, brigando com a situação, igual ainda tem muita gente que ainda tá brigando com a situação, achando que tem, né, não é assim que a gente vai. E aqui eu tô falando, usando, igual eu falei, a situação pandêmica, mas as várias situações que acontecem na nossa vida, que nos fazem refletir, né? Olha só, o Leon Denis também fala lá no livro que existem 4 finalidades da dor. Então, assim, quando vem uma situação de dor, ela vem, às vezes, para nos proteger de uma coisa pior. Então, às vezes, acontece uma coisa... Vamos pensar, por exemplo, poderia ter acontecido uma guerra. Poderia ter acontecido uma guerra. Aí, vocês mesmos viram situações que estavam em potências mundiais. E os espíritos já nos advertiram em outras obras que havia aí uma possibilidade de acontecer uma outra guerra, uma terceira guerra mundial. Então, assim, para nos proteger, veio o vírus. Nossa, Marla, mas o que é isso? Olha a situação, quanta gente morreu. Sim, realmente. Mas foi uma dor que, se a gente for parar para pensar, não foi uma situação que poderia ter sido pior. Então, essa dor que veio agora parece que foi um pouco para até proteger de uma situação mais difícil. Às vezes, uma dor que te acomete é para te proteger, para você não cair numa questão moral, numa questão pior. Então, às vezes, vem uma doença, às vezes vem uma situação de um problema, né, para te fazer tirar o foco daquilo que podia fazer você se perder na sua existência. Essa é uma finalidade. A outra finalidade que ele fala é para acelerar o nosso desenvolvimento e o nosso progresso. Porque se a gente fica naquela zona de conforto, o tempo inteiro, naquelas situações, a gente parece que para no tempo. E para a gente desenvolver esses potenciais internos, tem hora que a gente precisa de um acelerador. E às vezes vem uma situação ainda dolorosa, uma situação adversa, uma provação, para acelerar um pouco um processo ali interno. Ele fala também que outra finalidade da dor é ajustar e libertar. Então, às vezes, fazer alguns ajustes para que você se liberte de algumas tendências, de alguns comportamentos ainda que estão atávicos ali no seu processo. Aí, às vezes, vem aquela ferida, às vezes vem aquela dor, aquela situação que seria uma espécie de prova para ajudar você a ajustar aquele ponto, a se libertar. Por isso que quando a gente tem esse olhar e quando a gente estiver passando, né, por um problema na família, né, um acidente, uma dor, ou alguém que está hospitalizado, alguém que está numa situação difícil, né? O que eu posso pensar que isso está trazendo para mim, né? O que será que isso, que convite que isso faz para mim? Me libertar de algo, fazer com que eu olhe para a vida de forma diferente e amadurecer. A finalidade da dor é nos fazer amadurecer, sair da nossa postura infantil ainda, espiritual, de querer brigar com a vida, nos colocar na posição de espíritos caminhantes. Nós estamos numa jornada evolutiva. A maturidade que a gente precisa ter é assim, como que eu estou nessa jornada? O que eu já adquiri até aqui? O que está impedindo os meus passos? O que ainda está bloqueando o meu processo de desenvolver dentro de mim novas habilidades, né? O que ainda me bloqueia? E esses convites que a espiritualidade faz o tempo todo é para que nós possamos dar um salto, ele fala, né? Para que a gente possa, às vezes, sair de um ponto ali que a gente está ali, para a gente poder dar um salto na existência, crescer o nosso olhar, né, expandir a nossa perspectiva de vida. E isso tudo vai nos dando uma forma tão diferente, né, de olhar para a vida, de olhar para os nossos processos. Olha só, o Livro dos Espíritos, eu trouxe aqui para a gente pensar um pouquinho, para a gente ir finalizando. Na questão 784, Kardec pergunta assim: a perversidade do homem é bem grande e não parece caminhar para trás, em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Olha só. Aí os espíritos respondem: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança.
Ou seja, eles estão otimistas, o olhar deles está otimista para nós, né? Ele avança. Uma vez que compreende melhor o que é o mal. E o que é o mal? Olha só. E que cada dia corrige os abusos. Os abusos relacionados à comida, os abusos relacionados ao sexo, os abusos relacionados à nossa maneira e à nossa perspectiva de lidar com o consumo das questões de ordem material. Os abusos de todas as características, de todos os formatos. Aí eles falam, é preciso que o excesso do mal, para fazer compreender a necessidade do bem, é preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Olha que interessante. Então, o que os espíritos estão querendo nos falar? Que às vezes o mal, às vezes a dor, ela precisa vir às vezes numa situação igual essa que nós estamos vivendo, né? De fogo ali, de dor, para que a gente se reforme. Então, é morte e renascimento. E na nossa jornada nós teremos muitas mortes e renascimentos dentro de nós. O que está precisando morrer? Está precisando morrer esse paradigma aí, né? De que precisa produzir a qualquer custo, de qualquer forma, sem pensar na Mãe Terra. O que mais que precisa morrer, né? Para nascer coisas diferentes? Que haja um olhar de maior caridade para as pessoas que ainda sofrem com dificuldades básicas materiais. É preciso que a gente entenda que as escolas, que a sociedade precisa entender que não se pode mais só produzir sem pensar na sustentabilidade. Não dá mais para a gente pensar que o planeta ele vai somente dar de si. E agora está na hora de darmos de nós mesmos, com posturas diferentes de cuidar dessa terra, dessa escola. A gente vem depredando essa escola. A gente vem acabando com essa escola. Então tá na hora de agora a gente começar a reforma. A terra tá machucada, a terra tá pedindo ajuda. Então o paradigma vai ter que mudar. Não vai dar mais para ter esse paradigma. Outra coisa que vai precisar mudar, não se dá mais para dividir matéria e espírito, né? Matéria e espírito precisam caminhar juntas. Não dá mais para as academias somente pensarem nas teorias, levando em consideração somente o corpo. É preciso que se entenda que há uma alma, a psique que habita esse corpo, que é, na verdade, a essência. E que muitas das nossas dores, das nossas depressões, das nossas angústias, tá lá. Como é que nós vamos continuar achando que somente olhando para as questões de ordem material e não aprofundando nas questões de ordem espiritual nós vamos ajudar nas questões psiquiátricas, psicológicas, médicas? Então, todo esse processo tá aí um rolo compressor para que haja agora uma quebra de paradigmas. Não vai mais voltar ao normal. Não é eu que estou falando, Marla. É o próprio contexto nos mostrando. Então não adianta ficar lá na posição de rigidez. Ontem eu fiz uma postagem no meu Instagram falando justamente sobre isso. Você vai continuar com uma corda ali rígida, machucando a mão, tentando ver se ela vai mais? Ou você vai ter uma posição de elástico, de ser mais flexível com a vida, né? De se colocar numa postura de flexibilidade com os acontecimentos e já de se colocar numa postura de, peraí, o que isso quer de mim? Qual que é a minha parte que compete aqui, né? E para finalizar, eu trouxe algumas passagens do livro Liberta-te do Mal, da Joana de Ângeles, que ela vem nos trazer, olha só, quando nos momentos de dificuldade, né? Todos esses que a gente está vivendo, refugia-te na prece. Quando os teus pesares parecerem mais fortes e afligentes do que as tuas possibilidades de resistência, refugia-te na prece. Olha tanto que esse verbo é bonito, refugiar. Né? Ali naquele momento, ao invés de você clamar, queixar, brigar, refugia-te na prece. Vibre, toma aqui, ó, entra na sua conexão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Ali, coloca a frequência ali, e aí a vibração muda. Outra coisa que ela fala, olha que lindo.
Não permitas que o desânimo se aninhe em teus sentimentos, nem que pensamentos pessimistas e perturbadores estabeleçam teias depressivas em sua conduta emocional. A hora que você vê que você está naquele pessimismo, naquele desânimo, começando a cair em você como se fosse uma capa, né, te colocando para baixo, tira essa capa, movimenta o ânimo, movimenta a coragem, mesmo que devagarzinho. Não permita que esses pensamentos façam morada, porque senão você começa a entrar nessa frequência, aí você cai sua vibração. Observa tudo e constatarás que a destruição faculta o ressurgimento da beleza em toda parte. Olha o quanto de coisa interessante a gente já tá vendo, né? Os dias que começou mesmo a pandemia, né? Vocês viram os mares, as praias, as tartarugas. Vocês viram como que tava o ar do planeta? Olha que interessante. A destruição é que vai facultar o ressurgimento de uma beleza por toda parte, mesmo ocorrendo com o espírito que se encontra em fase de desenvolvimento, padecendo os ferretes, né? A dor da aflição para reaparecer em tecidos de luz. Mesmo aquele processo ali, que às vezes é um vírus, é uma bactéria, é um processo de dor que você está passando, refazendo os seus tecidos, né? O processo é o tempo todo se renovando. Pensa que a falta de amor no comportamento seja resultado do desconhecimento da verdade. Né? Então, quando alguém te ferir, quando alguém te machucar, quando alguém falar alguma coisa, olha para o outro como alguém que ainda não conhece a verdade, não conhece o amor, né? Olha para o outro e faça essa reflexão ao invés de vibrar no ódio, na raiva. Identificando os ideais de verdade, suavemente vai te desdobrando emoções tranquilizadoras. Você vai se tranquilizando, você vai se renovando, você vai respirando melhor. E aí você vai descobrindo a ternura e o amor que está aí dentro de você que estava esquecido. Respire essa ternura, esse amor dia a dia, olhando para a vida, olhando para as situações, né? Não esperes mudanças radicais nos outros, né? No seu grupo familiar e social. Cuida do seu exemplo, da sua coragem, do exercício da sua renovação interior. E isso vai produzindo efeitos futuros e benéficos para você e vai irradiando do seu ser. Mantenha a firmeza e a convicção no bem. Prosseguindo em timorato no cumprimento dos ideais dignos que abraça. Quais são os ideais que você quer abraçar? Quais são as raízes que te sustentam, né? Mantenha a firmeza e a conexão nisso. Traz para perto de si. Como tudo passa no mundo, essas horas difíceis logo cederão lugar a outras horas benéficas e abençoadas. Olha que linda essa passagem. Não há tempestade que dura para sempre. Daqui a pouco tudo isso passa. E eu tô falando não só da situação pandêmica, mas tudo. Né? Os nossos processos, as nossas crises, as nossas dores são passageiras. Desse modo, apoia-te na fé, que se torna o seu alicerce para a coragem na luta, trabalhando para o bem. Mesmo que de imediato os frutos que recolhas da sementeira da bondade apresentem-se amargos, outros virão no futuro com sabor diferente e compensador. Olha que lindo essa passagem. Então, para que a gente possa se sentir consolado, para que a gente possa entender, né, quando Jesus fala, né, que aqueles que choram serão consolados, é nesse sentido, é esse tipo de consolo, né? E para terminar, confia no código do amor e vive-o conforme vens intentando e não reclames mais. Liberte-te do mal que ainda habita em você, né? Olha que lindo. Gente, eu queria finalizar esse momento hoje para que a gente lembre, né, da nossa casa espírita com muita saudade, mas que a gente entenda que o processo de evangelização, ele se faz, às vezes, tem uma frase, eu não sei se é do Emmanuel, que fala assim, que às vezes nós seremos o único evangelho que o outro vai ler. Então, como é que tem sido Jesus na sua vida? Como é que você tem vivenciado Jesus na sua vida? Porque quando você tá, o espírita, quando ele tá no almoço de família, quando ele tá, às vezes, vivendo a adversidade, fica todo mundo olhando, né? Não é que nós somos exemplo para ninguém, porque nós não somos, mas o espiritismo é. O espiritismo nos traz essas ideias de consolo, e aquele que já vive isso aqui dentro acaba vibrando
né, numa emanação diferente de lidar com as adversidades. Esse é o convite que Jesus faz para todos nós. Esse é o convite que Jesus queria que a gente observasse lá, para que a gente se sinta consolado. Um abraço a todos e até a nossa próxima oportunidade, que nós estaremos juntos novamente, né? Então, nós fazemos esse convite para você. Olhe tudo à sua volta e sempre pergunte: para quê? Né? Não é por quê, é para quê? O que isso quer para mim? Né? O que isso vai me trazer? E siga se renovando, se burilando, se construindo. Um abraço a todos e boa noite. Que a espiritualidade nos conduza durante a semana.